Vamos lá, queridos e queridas. Vamos começar agora a pensar a parte dos carros. Primeiro de tudo, vamos entender como é que nós vemos os carros, né? Não como nós observamos os carros, mas como os carros são nomeados, tá? Vamos fazer aqui de uma forma mais simplista, ok? Não vamos colocar com muitos detalhes. É lógico que quanto mais detalhe você conseguir colocar, dependendo, né, tende a melhorar o seu banco de dados, mas enfim, o que nós temos aqui quando nós estamos tratando de um carro, ok? Nós temos o fabricante do carro, o fabricante do carro, beleza? Nós temos o quê? Nós temos o modelo. Caso você queira colocar, por exemplo, aqueles submodelos no carro, sei lá, um Gol GTI, não sei o que, 2000 e tanto, né? Caso você queira, né, você pode colocar o modelo Gol e já meter um GTI no meio, ou você pode colocar Gol, só Gol e já era, né? E você tem o ano de fabricação daquele carro. Você pode trabalhar de duas formas, né? Você tratando do carro na forma geral. Quando você está tratando de modelo, o fabricante ele produz aquele modelo por um determinado tempo. Então, vamos dizer, sei lá, o Fusca. O Fusca, estou inventando o número, tá? O Fusca foi fabricado pela Volkswagen, tá? Pela Volkswagen entre 1981, a Volkswagen do Brasil, né, quando eu estou tratando, aí vai até, sei lá, 1991, por exemplo. Então ele foi feito durante 10 anos, né? Ah, e existem questões também, uma coisa que é bem importante, que até eu acabei falando e não tinha lembrado, é se a fabricação dele é no Brasil ou não. Porque às vezes pode acontecer que na sua oficina ou na oficina na qual você está trabalhando, chegue um carro ao qual o carro ele não seja do Brasil. E às vezes pode ser que o seu sistema, pensando assim numa funcionalidade, na hora que você receba o carro, na hora que o teu cliente, aquela pessoa a qual você vai estar vendendo essa base de dados, ou não, chegue na oficina, então a pessoa já sabe que aquele carro em si ele é importado. Então a questão de você ter carro importado, a questão das peças é diferente, né? A questão da mão de obra que você vai dar em cima daquele carro é diferente. Às vezes pode ser que você já chegue em um carro, né, e você coloque, por exemplo, que determinada peça já não é mais fabricada. Então, você pode, em cima do fato de você separar o carro numa tabela diferente, então, ao contrário de você só ter só a tabela da pessoa ao qual ela possui o determinado carro, você colocar uma estrutura diferente para o carro, né? Então, vou tentar fazer um fusquinha aqui, um fusquinha bem feinho. Né? Então, tem aqui a parte de fusquinha, a partezinha de trás, você tem aqui a portinha, papapá, né? Você tem as janelinhas, né? Aí você tem a portinha aqui, as rodinhas bonitinhas, tem carro feio da desgraça. Enfim, né? Aí você tem aquele farolzinho do Fusquinha que ele é projetadinho para frente. Então, você pode ter... O importante de você ter uma estrutura separada para o carro é que você pode fazer várias coisas em cima dele. Então, por exemplo, existem situações, por enquanto aqui eu estou só contextualizando a parte do carro. No vídeo que vem nós vamos começar a digitar o bendito do código, tá? Então assim, quando você está tratando de um carro e quando você vai fazer uma manutenção dele dentro de uma oficina, então o carro que, por exemplo, ele foi fabricado em 1990, estou inventando, tá? Não quer dizer que... Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Ele tem, por exemplo, a parte da suspensão dele, por exemplo. Então, às vezes, a suspensão dele pode ser através de mola, né? Então, você tem aquelas molas que são tipo várias barrinhas de ferro que são uma empilhada na outra, né? Às vezes pode ser que você tenha um carro que tenha isso. A maioria das vezes você vai pegar caminhãozinho, alguma coisa do tipo, se você ver a parte de trás, ele tem esse tipo de amortecimento, tá? Aí você tem esse tipo de amortecimento e quando você vê no outro modelo, sei lá, você está mexendo num carro de 1992,
Aí a parte de amortecimento dele já é já é pneumático, você tem aquela barrinha aqui no meio, né? Você já tem já a parte pneumática e a mola helicoidal nele. Então pode ser que realmente você tenha essa mudança. Às vezes pode ser que a mudança seja em cima do modelo. Então você tem, sei lá, o Corsa. Vamos tratar de um carro mais atual, né? O Onix. Você tem um Onix, sei lá, versão A, que a correia dentada dele, né? Então a correia dentada dele é a correia dentada XBZ32, por exemplo. Aí você pega um Onix que ele tenha um modelo B, que a correia dentada dele não é mais essa XBZ, é XBY13. Existem casos, por exemplo, você tem o volante do motor. Aí às vezes você tem um volante do motor que é simplesmente só o disco só o disco mesmo, e você tem aqueles volantes do motor que eles têm aquelas molas no meio do bendito do volante. Quem não sabe o que é um volante de motor, dê uma olhada para ver o que é um volante de motor. Então assim, mesmo você tendo carros iguais, né, entre aspas, eles sendo iguais, entre modelos, entre anos de determinados carros, você vai ter peças diferentes para aqueles carros. Então, você analisando desse ponto, você pode ver que a fabricação, né, do carro, eu tenho o fabricante, né, eu tenho o modelo daquele carro e eu tenho o ano daquele carro. Então você pode fazer qual que é o ano de fabricação. Quanto tempo que aquele carro foi fabricado? Caso você queira, tá? Se você for deixar num sistema muito mais específico, ao qual você vai poder passar para o cliente quais são as peças que aquele carro tem, já existem sistemas que fazem isso, tá? Não que eles indicam exatamente a peça, mas eles indicam qual que é o torque, né, do parafuso, o que você tem que fazer. Eu não lembro exatamente quais são os sistemas, tá? Eu acho que é o... Ah, caraca. Eu esqueci. É doutor alguma coisa. Tem um outro também que eu esqueci qual que é. E se você quiser montar um sistema tão específico assim, você consegue. Às vezes você consegue pegar essa especificidade de peças, por exemplo, de acordo com o histórico das peças que foram compradas. Então, eu tô com um bendito de um Hyundai aqui, eu tô com uma HB20, de, sei lá, de 2019, né? E eu lembro que eu comprei eu não sei se tem, tá? Eu lembro que eu comprei um comando de válvula dele e, eu não lembro qual que é o modelo. Mas eu já fiz. Eu posso ir e buscar, tratando que eu tenho um HB20, quais foram as peças que eu já usei para trocar daquele modelo específico. Eu vou colocar HB20, qual que foi o ano, né? E assim por diante. Veja que eu posso fazer várias coisas, eu posso fazer várias estruturas, montando várias coisas em cima de um único problema, em cima de uma única solução, vamos dizer assim, que é como é que nós vamos tratar os dados dos nossos carros, né? Então, coisa que já temos definido. Vamos ter que colocar partes diferentes. Então vamos ter, por exemplo, aqui uma fabricante, né? Uma fabricante. Eu vou ter que ter uma tabela de fabricante. Então a tabela de fabricante, por exemplo, vai falar qual que é o nome e o país, por exemplo. Eu acho que o país nem tanto, porque às vezes você pode importar um carro, por exemplo, da Volkswagen. Às vezes você tem um carro que ele só funciona nos Estados Unidos e você importa ele, né? Então o fabricante, pelo menos por enquanto, ele vai servir mais para o nome. Aí eu vou ter uma tabela de modelos. Uma tabela de modelos de carros, né? Eu posso chamar de carro TBL carros modelos, né? Ou TBL, posso chamar de TBL carros modelos, por exemplo. Modelos carros. Aí sim, aí eu vou ter aqui o nome, né? Neste caso vai ser o nome do modelo. Então vai ser o nome modelo. Pode ser nome e modelo. Eu acho que fica até melhor. Nome e modelo. Porque eu posso ter o Gol, eu posso ter o Gol GLI, eu posso ter o Gol CTPH, eu posso ter o HB20B, eu posso ter o HB20H, só que aqui o nome do meu modelo é HB20. Qual que é o meu modelo? Modelo tal.
né? Eu posso fazer dessa forma. Aí eu posso colocar, né, o nome, o modelo e pelo menos por enquanto é isso aí, né? Aí eu posso colocar, por exemplo, o país onde que foi fabricado. País de fabricação, por exemplo. País fabricação. Porque aí vai separar, porque às vezes eu posso ter um Gol que foi feito no Brasil e eu posso ter um Gol que foi feito na Argentina, por exemplo. O motor é diferente, a especificação é diferente, né? E assim por diante. E se eu quiser colocar em cima desses carros uma especificação técnica, se eu quiser montar uma outra tabela com especificações técnicas daquele modelo, daquele ano, né? E outra coisa que eu tenho que colocar é ano. Beleza? Porque aí pelo menos com um ano fica legal, que aí eu posso colocar, fazer um select só com intervalos entre anos, e aí eu fico sabendo qual que é o maior e o menor, tá bom? Eu tenho aqui, ó, fabricação, modelo, ano, aí eu tenho aqui o fabricante, eu vou ter aqui o modelo, e lógico que eu vou ter aqui também o código do fabricante. Beleza? Que é para poder fazer essa relação. Espero que vocês tenham entendido o problema, pelo menos a solução que nós vamos ter é essa, tá bom? E é isso aí. Beijos no bumbum de vocês. Caso vocês queiram colocar junto nome com modelo, tá? Então HB20B, HB20S, HB20 hatch, HB20 não sei o que, se você quiser colocar esse tipo de característica, você pode, tá? Inclusive, para deixar mais prático, eu só vou colocar o nome do modelo, tá? Eu não vou ficar enchendo linguiça aqui. Beleza? Beijos no bubuzinho, até mais. Se você quiser também colocar uma tabela só de país, pode, né? Mas como é só o exemplo, eu não vou ficar enchendo tanta linguiça. Beijo no bumbum, até mais.